Cumprimento a igreja com a graça, a paz, o amor e a grande misericórdia do Senhor nosso Deus. Amém? Convido você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, abramos nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo de número 6. Texto base para o sermão dessa noite é do versículo 11 ao versículo 40. Todavia, leremos apenas os dois versículos exordiais, versículos 11 e 12. Graças a Deus, depois de uma semana de lutas, de batalhas, aqui estamos na presença do Senhor. O Deus que nos conduziu ao longo dessa semana é o Deus que está presente nesta nova semana, neste que é o dia do Senhor, o sábado cristão. Graças a Deus por isso. Queridos, palavra do Senhor em Juízes, capítulo 6, versículos de 11 a 40. Leremos inicialmente os dois primeiros versículos e os demais ao longo da exposição das Escrituras nesta noite. Versículo 11 e 12 do capítulo 6 de Juízes diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Vamos orar? Senhor querido, muito obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo, por mais uma rica, viva oportunidade de estarmos reunidos em Tuas casas, em Tua santa presença. Muito obrigado, Senhor, por Tua palavra que há de ser exposta nesse momento. Que Tu possas nos usar na instrumentalidade em Tuas mãos, com a fidelidade que se requer do ministro, do dispenseiro das coisas e da palavra do Senhor. Que Tu possas nos conduzir nesse passeio pelas sagradas letras e lançar luzes sobre o nosso coração e também sobre as Escrituras, de forma que possamos entender e crer a partir do ensino da Tua palavra. Mais uma vez te agradecemos por mais essa oportunidade, que o nosso coração possa estar aberto à ministração da Tua palavra, é a nossa oração, no nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. O título do sermão desta noite é Malhando trigo no lagar. Até quando? Compreendamos o contexto. Os midianitas, os amalequitas e alguns povos do Oriente, em consórcio, subiam contra Israel e destruíam totalmente a plantação, também subtraíam o gado, deixando Israel sem condições de subsistência e enfraquecido perante a força bélica de seus opressores, de seus inimigos. A expectativa diante daquela realidade era talvez uma das piores possíveis. O povo estava praticamente neutralizado. Os recursos para a defesa eram precários, os guerreiros estavam fragilizados e muito debilitados por causa da falta de recursos. E diante deles um grande problema, um problema de enorme proporção para ser enfrentado, sem saber ao certo o que ocorreria na manhã do dia seguinte. Tal opressão perdurava por 7 anos e as forças de Israel foram se esvaindo ao longo desse tempo. E é exatamente assim, e aí, nesse contexto, que surge na narrativa bíblica a figura de Gideão. Sua história ocorre num período em que o povo de Israel não possuía reis, e Deus estabelecia, levantava juízes para liderar o povo e para coordená-lo, inclusive nos esforços de guerra. Gideão foi um desses juízes levantados pelo Senhor. O texto lido nessa noite trata exatamente da vocação de Gideão, sendo sua coragem reconhecida por Deus, que o chama de valente, como veremos a seguir. Gideão é então comissionado para libertar Israel da opressão dos midianitas e de seus parceiros. E o sermão de hoje é exatamente para você, que chegou aqui cansado, com seu coração esvaído, você que se encontra talvez esmorecido diante da vida, dos problemas, você que está enfrentando grandes provas, esse sermão é para você. Para você que, ao ver o tempo passar, talvez tenha perdido a esperança. Talvez não tenha mais facilidade para reconhecer a ação sobrenatural de Deus em sua vida. Talvez você esteja pensando, o Senhor está se tardando demais, está demorando muito. E você não consegue mais reconhecer em sua própria mente soluções senão aquelas humanas, segundo as fórmulas humanas que seu coração pode apresentar.
E da melhor maneira possível, então você busca com suas próprias forças vencer os desafios que são apresentados em sua vida. E talvez acredite que já não consiga mais ir além de onde você está. Mas, eis que hoje, o Senhor Jesus quer falar com você. E quer mostrar a você aquilo que você não está vendo. Portanto, abra o seu coração e deixe que o Espírito Santo fale. Sem delongas, eu gostaria de apresentar algumas verdades que o texto bíblico nos ensina. A primeira verdade: devemos fazer tudo o que estiver em nossas mãos, enquanto pudermos fazer. Devemos fazer tudo o que estiver em nossas mãos, enquanto pudermos fazer. Vamos ler novamente o texto já lido, versículos 1 e 2. Então veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, o Abizerita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. E o Senhor vem até ele e o chama de valente. O Senhor vem até ele e vê uma qualidade que talvez nem ele próprio, Gideão, visse em si mesmo. Perceba que a visita que Gideão recebe do Senhor se deu no momento em que ele estava literalmente se escondendo e fazendo tudo o que poderia fazer para livrar aquele alimento da mão dos midianitas. Tudo. E para que isso acontecesse, ele se colocava em grande risco, inclusive em risco de morte. Por isso que a primeira imagem de Gideão que ressalta do texto bíblico é sim a imagem de um homem corajoso, a imagem de um homem impetuoso, de um homem valente. Compreenda, Gideão, mesmo diante das dificuldades impostas por seus inimigos, pelos terríveis opressores de Israel, encontrou uma forma de resistir àquele mal. Que forma? Gideão, diz a palavra, estava malhando o trigo no lagar. Mas por que ele faria isso? Por que Gideão malharia o trigo no lagar? Porque o lagar era destinado ao trabalho das uvas para a produção do vinho. Mas não era tempo de uvas. Então, ao invés de ele malhar o trigo na eira, como se espera, lugar adequado, ele pegou o trigo e malhava no lagar. E assim ele fugia dos olhares observadores de seus inimigos. Percebam que os esforços de Gideão estavam dando certo. Mas a pergunta que nós devemos fazer seria: até quando esses esforços continuariam dando certo? Até quando os midianitas deixariam de perceber a estratégia de Gideão em malhar o trigo no lagar ao invés de malhá-lo na eira? Até quando? Até quando, eu pergunto para você, meu querido irmão, minha irmã, até quando as estratégias humanas darão certo na nossa vida? Até quando as nossas estratégias de lutar contra as águas bravias do oceano irão dar certo? Por quanto tempo ainda teremos forças? Por quanto tempo? E a verdade é que nós não sabemos. Mas nem por isso deixaremos de lutar. E nós continuaremos malhando o nosso trigo no lagar enquanto houver tempo para isso. Louvado seja o nome do Senhor. Ouçam, não adianta gritarmos contra as ondas bravias do mar, porque nossos gritos não as farão cessar. O que vai, de fato, fazer a diferença é se manteremos ou não as nossas mãos firmes nas cordas da embarcação e se manteremos nossas mãos aprumando o timão, rumando-o para frente, atravessando essas ondas bravias. E não, querido, não adianta dizermos para os nossos problemas o tamanho de Deus. Você já deve ter ouvido essa expressão por aí. Diga para o problema o tamanho do seu Deus. Não, isso é uma bobagem. O que nós precisamos fazer é dizer para nós mesmos que somos propriedades do Senhor, que não estamos sozinhos e mais, que o Senhor cuida muito bem do que é seu. Você crê? Louvado seja o nome do Senhor. É claro que nós não vamos conseguir acalmar tudo que nos cerca, que se consiste em problema. É claro que nós não vamos solucionar a questão política do nosso país.
É claro que nós não conseguiremos resolver todos os problemas que afetam a nossa família ou o nosso trabalho, porque mesmo depois do trabalho hercúleo para a resolução de alguns problemas, logo descobrimos que outros problemas surgem no nosso caminho e alguns até maiores. Não é verdade? Então sempre estaremos a lidar com problemas. Nunca vamos conseguir acalmar o oceano de problemas em que às vezes navegamos, porque nem sempre depende de nós. Nem sempre. Mas nem por isso deixaremos de lutar. Enquanto tivermos força para carregar o trigo para o lagar, nós vamos malhá-lo ali. Até que o Senhor mande fazer outra coisa. Louvado seja o seu nome. Vocês percebem que os problemas de Gideão não seriam sempre resolvidos ali, malhando o trigo no lagar? Mas enquanto ele podia fazê-lo, ele assim o fez. E nós também continuamos nos esforçando para resolver os nossos problemas, aquilo que está ao nosso alcance, ou não, ou simplesmente entregamos os pontos e deixamos que a vida nos engula. Ouçam, nós não somos vocacionados a fazer milagres, é claro que não, mas a fazermos aquilo que está em nossas mãos para fazer, com a força que o Senhor nos dá. Você tem braços e braços fortes, então faça aquilo que está ao seu alcance. Pegue, por exemplo, o Sermão do Monte e verás que Jesus nos ensina a fazer coisas humanas, ou seja, coisas que todos os seres humanos podem fazer para lidar com a vida como ela é. O Senhor não nos exige nada que seja além disso. A proposta do reino de Deus para nós é sim, é uma proposta para humanos e não para super-homens. O Senhor não está exigindo esforços sobre-humanos. O Senhor não exige de você esforços que seriam exigidos dos anjos. Não. Mas Ele exige todo esforço humano que você é capaz de realizar. Isso Ele exige. Esforços que nós, como seres humanos, frágeis que somos tantas vezes, possamos empreender. Como diz a palavra, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então faça. Seja audacioso como foi Gideão. E por isso que a primeira lição que Gideão nos entrega é de fazermos o que devemos fazer enquanto pudermos fazer. Lute. Continue envolvido. Não entregue os pontos. Gideão foi chamado de homem corajoso não por fazer o impossível, mas por fazer o possível. O que estava ao seu alcance, correndo os riscos que corria. Mas ele empreendeu e foi avante. Gideão colocou seus pés no chão e no lugar de ficar reclamando da vida, dos midianitas, dos amalequitas, dos povos do Oriente, ele decidiu fazer algo. E ele foi malhar o trigo no lagar. Se não era possível malhar o trigo na eira, se o lagar era o único lugar possível, então, qual escolha teria Gideão? A segunda verdade que nós temos para essa noite. Devemos apresentar nossa lamentação a quem pode solucioná-la e não aos incautos que nos cercam. Tem gente que sai reclamando para todo mundo, falando de tudo para todos. Expondo suas vísceras, seus problemas, os problemas de sua família, do seu casamento, com seus filhos, etc, etc. Não, Gideão, não. Vejamos o que diz o texto, Juízes 6, de 13 a 24. Leia em sua Bíblia, por favor. Diz assim a palavra, Juízes 6, 13 a 24. Respondeu-lhe Gideão, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, eu gosto disso quando a palavra, esse cuidado, sabe?
essa forma peculiar. Então se virou o anjo do Senhor para ele e disse: é nessa tua força. Vai nessa tua força e livra Israel dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Então Gideão disse ao Senhor: e Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu, o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe a dizer o Senhor: já que estou contigo, se você pudesse marcar isso na tua Bíblia, seria muito bom. Já que estou contigo, é isso que o Senhor nos fala. Já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me o sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga minha oferta e a deponha perante ti. E respondeu o Senhor: esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha, a carne, e o pôs num cesto, e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo do Senhor lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o anjo do Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiezritas. Deixa eu te explicar o que estava acontecendo aqui. Essa aparição do anjo do Senhor, sempre que você se deparar no texto sagrado com a expressão o anjo do Senhor, a palavra anjo vai vir em português grafado em letra maiúscula, e a palavra Senhor também, toda em caixa alta. Porque significa que é uma manifestação da segunda pessoa da Trindade. É uma manifestação do sobrenatural no natural. É uma teofania da segunda pessoa da Trindade. Podemos dizer, com toda a convicção, era o próprio Senhor Jesus. Ali, embaixo daquele carvalho, conversando com Gideão. E não é exatamente assim que o Senhor faz? Nas horas das nossas maiores angústias, nas horas das nossas maiores dores, Ele vem até o carvalho da nossa vida e fala ao nosso coração. Louvado seja o seu nome, louvado seja o seu nome. Vocês se lembram que há pouco eu disse que a primeira imagem de Gideão ressaltada do texto bíblico é a imagem de um homem corajoso, de um homem valente, de um homem ousado? Agora eis que surge uma segunda imagem vinda do texto bíblico, mas agora é a imagem de um homem frágil. É a imagem de um Gideão que se esconde. É a imagem de um Gideão cheio de dúvidas, cujo coração estava cheio de inquietudes. Um homem que possuía medos e traumas, que se considerava o menor da tribo de Manassés, e mais que isso, se considerava o menor da família de seu pai. Gideão é aqui nessa imagem um questionador por excelência. E passa a falar, depois que o Senhor fala, no intuito de replicar as palavras do Senhor. Ele era um questionador, lançando dúvidas sobre o passado de Israel e colocando dúvidas sobre o futuro de Israel. Gideão foi capaz de questionar o Senhor, mesmo recebendo uma ordem clara, direta do Senhor para agir. Ele começa a questionar: como, Senhor? O coração de Gideão transitava entre
queixas e dúvidas, entre dúvidas e queixas. Perceba, a primeira dúvida e a primeira queixa. Ele vai perguntar assim: o Senhor está mesmo conosco? É a primeira dúvida. E a queixa? Porque parece que não. Porque parece que o Senhor não é o mesmo Deus que operou no passado na vida de Israel, que nos entregou agora às mãos dos midianitas. Parece que não é o mesmo. E o Senhor responde com toda longanimidade: sim, sou eu. E eu nunca desamparei Israel. Tanto que eu estou aqui agora, estou te levantando para libertar o meu povo. Ouçam, queridos, a aparente ausência do Senhor em nossa vida em determinados momentos não implica em ausência real. Não é porque em determinados momentos nós estamos sentindo aquele arrepio na nossa pele, que vai lá debaixo da coluna até a nuca e o Senhor está aqui. Não! Muitas vezes, aparentemente, o Senhor não está presente. Mas só aparentemente. Porque Ele nunca nos abandona. A segunda dúvida e a segunda queixa. Ele vai dizer, na dúvida: com que livrarei Israel? E a queixa: eu sou menor da minha família. E a minha família é a menor de Manassés. E Manassés não é a maior das tribos, claro que não. Qual foi a resposta do Senhor? Livrará Israel, porque eu sou contigo. E eu não sou com o maior de Israel. Eu sou contigo. Que coisa linda. E continua o Senhor dizendo: você ferirá os midianitas como se fosse um só homem. Gente, quando eu olho para essa palavra, o meu coração se enche de alegria, porque da minha pequenez, da minha insensatez, da minha fragilidade, na minha insignificância, o Senhor se lembra de mim. Você, quando está nos momentos de maior debilidade em sua vida, não se esqueça, o Senhor se lembra de você. Ele vem até o seu coração da forma que você está e o Senhor ministra na tua vida. A terceira dúvida, a terceira queixa. A dúvida: se és mesmo Deus, dá-me um sinal. E qual é a queixa? Espere que eu volte com minha oferta, porque será que ele vai esperar mesmo? Se ele é o Senhor, ele não ficou com Israel até agora? Vai me esperar? O Senhor responde: sim, eu esperarei. Vá. E o Senhor espera por nós. Glorificado seja o seu nome. Ouçam, o ato de ofertar a Deus, agora há pouco nós tivemos aqui um momento do culto, do ofertório, né? Em outra igreja que eu pastorei alguns anos atrás, houve a proposta de um presbítero para retirar o ofertório do culto solene, da liturgia do culto solene. Pasmem. Não sabia aquele presbítero que na liturgia do culto solene, desde a igreja primitiva, há o ofertório. E antes disso, inclusive na vida de Israel, nós vemos o próprio Senhor Jesus participar de um culto onde houve a oferta da viúva pobre. Precisamos ter, porque é ato de culto. Ofertar ao Senhor, dizimar ao Senhor é ato de culto. É quando nós apresentamos com tudo que somos o nosso coração, através da nossa oferta. Sabendo que o Senhor não precisa. Não pense que o Senhor precisa da sua oferta, que o Senhor precisa do seu dinheiro. Ah, meu dinheiro suado. Não, o Senhor não precisa de nada. O Senhor não precisa de sua oferta para manter sua obra. O Senhor não precisa do seu louvor para se sentir louvado. O Senhor não precisa do seu amor para se sentir amado. Queridos, é privilégio nosso apresentar a nossa oferta ao Senhor. Você crê? Então abra o seu coração, querido, em nome e por amor de Jesus Cristo. O ato de ofertar a Deus é um ato de fé do servo verdadeiro, mas o ato de aceitar a oferta é um ato de amor de Deus. Então o amor, ele vai e vem através do servo fiel que deposita no altar. E vem através do Senhor que recebe aquela oferta, porque o Senhor pode não receber. Sim, o Senhor pode não receber a oferta.
O Senhor estava provando a Gideão seu amor quando ele recebe a oferta, quando ele faz vir fogo do altar e consumir aquela oferta. Gideão sabia que se Deus recebesse sua oferta, era porque Deus o amava. Ouçam, quando Deus não recebe uma oferta, não o recebe por duas razões. Primeiro, pela qualidade da oferta. Quando a pessoa entrega o pior. E segundo, pela qualidade do ofertante. Que coisa linda é quando o Senhor recebe a nossa oferta. Louvado seja o seu nome. E ele finaliza com uma quarta dúvida. Ele diz: o Senhor vai me matar, porque eu vi o anjo do Senhor face a face. O judeu sabia que se ele visse o Senhor de alguma forma, ele morreria. Por isso, o próprio profeta Isaías vai dizer, quando da sua vocação: ai de mim, porque os meus olhos viram o Santo, o Altíssimo. Mas, eis que o Senhor responde: Pai seja contigo, não temas, não morrerás. Queridos, era óbvio que Gideão vivia numa crise espiritual. Era óbvio. Além dos problemas nacionais, familiares e pessoais, ele possuía carências estruturais, assim como nós. A imagem que ressalta de Gideão, desse Gideão frágil, é a nossa imagem também diante do Senhor. Somos frágeis. A vida estava pegando fogo em torno de Gideão. Havia problemas por todos os lados e esse homem transforma o lagar na sua caverna pessoal. E ali ele se esconde. Ele conseguiu um jeito de fazer alguma coisa para não precisar fazer algo maior. E ele encontra uma função para que ninguém o cobrasse e o colocasse numa função mais relevante. O lagar então se torna para ele o lugar do seu escape. Sim, o seu lugar de sobrevivência, onde ele podia fugir de tudo e de todos e fazer o mínimo para continuar sobrevivendo, e ele levaria a sua vida assim. Mas é exatamente nessa hora que o Senhor visita Gideão. E o Senhor fala com ele. É exatamente nessa hora que o Senhor vem no lagar da nossa vida. No nosso esconderijo. Na nossa caverna. E fala conosco. Eu acho intensa e maravilhosa essa dialética. Esse diálogo. O Senhor fala, Gideão fala. O Senhor fala, Gideão fala. O Senhor argumenta. Gideão argumenta. Até que acabam os argumentos de Gideão. Acho isso lindo. O coração de Gideão estava repleto de queixas e de dúvidas, mas o Senhor lhe mostra que há sempre um motivo por trás de tudo. Sempre. Há sempre um pano de fundo que muitas vezes não conseguimos ver, enxergar, compreender. Há sempre uma razão para o sofrimento humano. Sempre. Mas uma coisa precisamos reconhecer, e eu acho isso lindo na pessoa de Gideão. Gideão apresenta todas as suas dúvidas, todas as suas queixas, todos os seus lamentos, todas as suas reclamações ao Senhor. Ele abre o coração e coloca tudo para fora. E nós fazemos assim também. Ou deixamos que esse veneno nos envenene. Que esse amargor tome conta da nossa alma. E Gideão reclama uma vez, 2 vezes, 3, 4 vezes. Mas o Senhor não desiste. O Senhor não desiste de mostrar-lhe a verdade. Agora imaginem por um momento só se Jesus não tivesse paciência conosco. Imaginem por um momento só se Jesus não fosse longânimo para conosco. Queridos, não há problema nenhum em apresentarmos nossas queixas a Deus. Não há problema algum em mostrarmos ao Senhor os nossos lamentos. Sabe qual é o problema? O problema ocorre quando
nos esquivamos tentando provar a Deus que não temos culpa alguma. Foi a atitude de Gideão. Ele não via o mal em Israel, ele não conseguia ver. O mal é quando nós queremos nos apresentar diante de Deus como se fôssemos inocentes, as mais infelizes de todas as criaturas, que somos vítimas do universo, que o universo está conspirando contra nós. Que a calamidade se abateu sobre nossa família e sobre nossa vida. E ao lado de Jó, e de Gideão, e de Elias da caverna, nos colocamos. E como Jó, queremos ser mais justos que Deus. Esse é o problema. E reclamamos do mundo inteiro como se não fizéssemos parte do mundo. E reclamamos do nosso casamento como se não o integrássemos. E reclamamos dos nossos filhos como se fôssemos perfeitos. E reclamamos dos nossos pais como se fôssemos melhores que eles. E reclamamos de tudo e de todos e finalmente reclamamos de Deus. Ouçam, uma das coisas mais tristes da vida é a ingratidão. E pastor sofre muito com isso, gente. Se você pode orar por mim, puder orar por mim e pelos pastores, ore. Porque nós somos muito feridos pela ingratidão dos outros. As pessoas são ingratas o tempo todo. Elas se esquecem rapidamente de todas aquelas pessoas que somente lhes fizeram bem. Prontamente, nós também, em nosso turno, abandonamos aqueles que se dedicaram muito tempo para nos ajudar. E facilmente nos tornamos os reclamões de plantão. E a nossa língua é ferina e por vezes dela destila o veneno da maledicência. Não faça assim. Fale com Deus dos seus problemas. Fale com o Senhor dos seus lamentos, de suas queixas. Conte para Ele sobre suas dúvidas. Porque Ele é longânimo para responder tudo o que você precisa. Eu quero concluir esse sermão com a terceira verdade. Devemos aceitar a verdade de que há sempre algo a mais que possamos fazer para mudar a situação na qual vivemos. Há algo a mais a fazer. Veja a leitura, Juízes capítulo 6, versículos de 25 a 40. Juízes capítulo 6, versículos 25 a 40. A palavra do Senhor diz que naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado e o poste ídolo que estava junto dele cortado. E o referido segundo boi fora oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam: quem fez isto? E perguntando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: leva para fora o teu filho para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém, Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Deixa eu fazer uma pequena parada aqui. Quem construiu esse altar? Joás. A quem pertencia o altar e o poste ídolo. E quando Gideão vai à noite, ele temia o seu pai.
É interessante isso nessa narrativa da palavra do Senhor, porque bastou Gideão se posicionar. Algo mudou no coração do seu pai. Queridos, às vezes é uma questão de posicionamento, basta que nós nos posicionemos. Às vezes a gente fica cheio de dedos, de milindres para tratar de certos problemas, mas basta nos posicionarmos, porque quem opera nos corações é o Senhor. Continuando a leitura bíblica, versículo 32. Naquele dia Gideão passou a ser chamado Jerubaal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derrubou o seu altar. Eu fico imaginando isso, né? Ali está passando quem? Jerubaal. Porque Baal vai contender. Baal, quem é Baal? Quem é aquela escultura, aquela imagem grotesca vai se levantar do chão para contender contra Gideão? Versículo 33. E todos os midianitas e amalequitas e os povos do Oriente se ajuntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, ou seja, o chamamento para a batalha. E os abiesritas se ajuntaram após ele. Enviou mensagens por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensagem a Azer, a Zebulon e a Naftali, e saíram para encontrar-se com ele. Olha a obra do Senhor, gente. Bastou o posicionamento de Gideão. Versículo 36. Disse Gideão a Deus: se há de livrar Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecereis que há de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho, dela espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que, mais esta vez, faça eu prova com a lã, que só a lã esteja seca e a terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. Eu acho bonita essa passagem aqui, mas é uma coisa tão específica e tão peculiar. Cuidado com esse negócio de fazer prova do Senhor. Cuidado. Muito cuidado, gente. Gideão fez isso com o Senhor. Gideão tinha uma vocação específica para aquele tempo, para a sua época. O Senhor aceitou a prova de Gideão. Não fique fazendo prova do Senhor. Não coloque o Senhor sob prova. Não tente o Senhor. Você não é Gideão. Cumpra aquilo que a palavra manda cumprir. E ponto final. Não saia por aí caçando sinais. Certa feita, fui pastor de uma certa pessoa que me disse que o Senhor estava mandando ela fazer determinado fato, cumprir determinado propósito. E eu disse: como é que você sabe disso? É porque eu passei, dentro do meu ônibus, quando eu passei por uma madeireira, e na madeireira tinha um nome, que era exatamente o nome que eu tinha colocado para Deus. Eu falei: gente, quem você pensa que é? Gideão? Não tente o Senhor. Percebam que esta foi a segunda visita do anjo do Senhor a Gideão. Na primeira visita, o anjo do Senhor chamou Gideão de homem valente, de corajoso, porque ele estava malhando o trigo no lagar. Claro que isso foi muito bom para início de conversa. Mas Gideão podia fazer muito mais. Muito mais. Gideão havia acusado o Senhor de abandonar Israel, vocês se lembram? Mas, na verdade, foi Israel que abandonou o Senhor, tanto que havia bem próximo de Gideão, na sua casa, na casa de seu pai, um altar erigido para sacrifícios a Baal e um poste ídolo, ou seja, uma estátua pérfida, grotesca daquela divindade pagã. E ambos pertenciam a seu pai. Queridos, ouçam. Malhar o trigo no lagar, claro que era um bom começo, mas
Até quando Gideão continuaria malhando o trigo no lagar? Até quando? Querido, você começar malhando o trigo no lagar foi uma bênção. Mas o Senhor está dizendo, é hora de mudar de estação. De ir para o estágio seguinte. Para a nova fase, sabe? É isso que o Senhor requer de você. Malhar o trigo no lagar era apenas um paliativo e não resolveria o problema de guerra que se avizinhava. Você compreende isso, querido? O fato era que o Senhor queria mais de Gideão. Malhar o trigo no lagar já não bastava mais aos olhos do Senhor. O Senhor queria que Gideão encarasse de frente o verdadeiro problema. E quer saber de uma coisa? O problema de verdade não eram os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente. Não. O problema de verdade era a idolatria de Israel. Os midianitas e seus parceiros do consórcio contra Israel não passavam de uma consequência do pecado de Israel. E Gideão precisava encarar o problema de frente. Queridos, ouçam, deixar de encarar o problema de frente não vai fazer com que o problema desapareça. Fazer de conta que não existe não resolve o problema. Não paga a conta bancária. Não soluciona o débito. E nós precisamos ser maduros para isso. E eu acho muito interessante a forma que o Senhor abordou Gideão. Gideão, o Senhor sabia que Gideão era capaz de obra maior do que estava realizando. Talvez Gideão se houvesse embotado o próprio coração de forma que ele não pudesse ver. E Gideão, queridos, havia se acostumado com aquele improviso, porque malhar o trigo no lagar era um improviso. E às vezes, é isso que acontece conosco. Muitas vezes, deixamos que o improviso se torne o principal caminho. Mas não é. O improviso é o mais fácil, mas não é o certo. Pode ter servido a algum momento naquela circunstância, mas é hora de progredir. O mais fácil nem sempre é o melhor, na verdade. O mais difícil é o melhor, porque exige maior compromisso, porque requer maior esforço, porque implica em maior qualidade, porque exige maior atenção. E o anjo do Senhor estava ali para fazer com que Gideão visse essa verdade. Querido, eu não consigo fazer você ver. Só o Senhor pode fazer. Mas eu posso pregar. Eu posso te falar que talvez o trabalho que você esteja realizando para o Senhor tenha sido muito bom até aqui. Mas hoje o Senhor te diz, é preciso ir além. Malhar o trigo no lagar foi muito bom até aqui. Mas o Senhor quer mais de você. E o Senhor não vai te exigir nada que você não tenha forças para fazer. E o Senhor Jesus, o anjo do Senhor, estava ali para demonstrar isso para Gideão. Hoje o Senhor está aqui para te demonstrar isso. Hoje o Espírito Santo nos diz que precisamos ir além do improviso. Se você faz a obra do Senhor em improvisos, relaxadamente, a palavra diz, maldito é o que faz a minha obra relaxadamente. Talvez você tenha feito até aqui por causa da pressa. A correria da vida. O mundo que se esbarra, se choca todo o tempo. E eu não tenho tempo, pastor. Talvez você tenha assumido na sua vida a lei do menor esforço. Quando se trata das coisas do Senhor. Isso é tão triste, gente. É tão triste. É tão triste quando nós apresentamos a ovelha manca, cega, defeituosa, manchada para o Senhor. É tão triste. Hoje o Espírito Santo nos diz que precisamos ir além do improviso, daquilo que é feito às pressas, do que é apresentado sem maior esforço. Hoje o Espírito Santo fala a você, líder.
trabalhador da casa do Senhor, que você pode fazer melhor. E você sabe que você pode. E você sabe que está negligenciando a obra do Senhor. Notem que havia coisa mais importante e mais urgente a fazer do que apenas continuar malhando o trigo no lagar. Era necessário derrubar o altar de Baal e cortar o seu poste ídolo. Então ouçam, derrubar o altar de Baal e cortar o seu poste ídolo significava o começo da libertação de Israel. O Senhor mesmo poderia fazê-lo, sim. Como ele depois faria lá na frente, quando a arca do Senhor é colocada no templo de Dagom pelos filisteus. O Senhor derruba a estátua no primeiro dia, na segunda o Senhor corta a estátua. Separa a cabeça do corpo, o Senhor podia fazê-lo. Mas ouçam, há coisas que Deus faz, mas há coisas que o homem faz. Há coisas que eu e você precisamos fazer. Derrubar o altar de Baal e cortar seu poste ídolo era tarefa para Gideão. Nas queixas de Gideão, percebemos que seu olhar estava no passado para aquilo que o Senhor já havia feito na vida de Israel, lá no passado. Como se o nosso Deus fosse o Deus do passado. Mas o Senhor Jesus Cristo, o anjo do Senhor, veio para redirecionar o olhar de Gideão para o presente. Quando olhamos para o passado de forma crítica, temos a propensão de nos esquecermos o que Deus está fazendo no presente, hoje, aqui e agora. Queridos, ouçam, essa igreja é do Senhor. É de Deus, é do Senhor, é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ame essa igreja hoje. Viva essa igreja hoje. E creio que o Senhor está fazendo uma grande obra nesse lugar. Porque ficar simplesmente se queixando da situação e continuar malhando o trigo no lagar não vai resolver o problema. O anjo do Senhor estava dizendo para Gideão o que diz para você hoje. É hora de se levantar e de derrubar o altar de Baal e cortar o seu poste ídolo. Mas tinha um problema. Qual o problema, pastor? O problema é que uma coisa que envolvia perigo, é claro. Envolvia esforço, é claro. Envolvia dedicação, por óbvio. Uma coisa era malhar o trigo no lagar. E outra coisa era derrubar o altar de Baal e cortar seu poste ídolo. Malhar o trigo no lagar, perceba, envolvia riscos e gerava problema com os de fora, com os midianitas e com seus consorciados. Mas derrubar o altar de Baal e cortar o seu poste ídolo envolvia riscos e gerava problemas com os de dentro. Quem deseja assumir esse papel? Quem, se não for convencido pelo Senhor? Quem vai colocar a sua mão no vespeiro? Ah, pastor, é melhor deixar como sempre foi. E mexemos nisso. É melhor não abrir a caixa de Pandora. Por quê? Nos importaríamos com essas coisas. E assim, nós não confrontamos quem deveria ser confrontado. Não fazemos cessar o mal que assola ao nosso redor. E transgredimos a responsabilidade que, como homens e mulheres de Deus, recebemos do Senhor. Triste, não? Mas o anjo do Senhor disse a Gideão, está dizendo a você, foi bom sim até aqui, que você estivesse malhando o trigo no lagar, mas basta. Você precisa ir adiante. A obra de Cristo envolve esforço, exige maior qualidade. E não serão empregados pelos do mundo, e não serão empregados também pelos do mundo que estão aqui dentro, o joio no meio do trigo. Mas pelos fiéis e verdadeiros discípulos de Jesus. A obra de Cristo exige esforço dos verdadeiros discípulos.
que compreenderam o chamado e entenderam que não é mais tempo de malhar o trigo no lagar, que é tempo de derrubar o altar de Baal e cortar o seu poste ídolo. Queridos, para Paulo se tornar o grande missionário e apóstolo aos gentios, ele precisou derrubar o altar do farisaísmo e cortar o poste ídolo do legalismo de sua vida inteira. Tudo aquilo que fez parte de sua história. O anjo do Senhor veio hoje para nos mostrar que podemos fazer mais. Que podemos ir adiante. Muito mais. Seja no nosso trabalho, seja na sociedade, seja na nossa família, seja na igreja, seja no casamento, seja com os filhos. Mas basta de apenas malharmos o trigo no lagar. Porque o Senhor hoje requer muito mais de nós. Pense nisso. Você crê? Que Deus te abençoe. Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eis a Tua palavra lida e proclamada nessa noite. E nós pedimos que o Senhor continue a nos falar, como sempre tens feito. Muito obrigado, Senhor, por toda a bênção, por toda a bondade, por toda a longanimidade que o Senhor tem demonstrado para conosco. E continua, Senhor, ao nosso lado, nos ensinando o caminho do serviço. Se até aqui temos servido o Senhor com uma força, a partir daqui, que possamos empreender muito maior força e muito maior qualidade para que o Teu nome seja glorificado em nossa vida. E Pai, Filho, Espírito Santo, continua falando ao nosso coração, desafiando a cada um de nós, mercê de Sua palavra, e que essa palavra possa continuar falando ao nosso coração ao longo dessa semana. É a nossa oração no nome e por amor de Jesus Cristo. Amém.